Alô meninas, então sejam bem-vindas à nossa cozinha. Estamos aqui para mais uma receita. Então hoje eu vou passar uma receita de panqueca de grão de bico. Então quero trazer-te aqui uma receita de uma panqueca sem ovo. Então uma panqueca com ovo é uma boa opção, nós fazemos ali, sei lá, uma panqueca com farinha de amêndoa, ovo e até uma banana esmagada, fica ótimo, mas é importante nós não consumirmos ovos todos os dias e variarmos mais a nossa alimentação. Então esta receita é para que tu varies mais a tua alimentação, tá? E trazer-te aqui uma opção até de panqueca, assim que vai ter um pouquinho de proteína também, fibra e dá para fazer umas combinações diferentes, então para variar aí as tuas panquecas, tá? Então, panqueca de grão de bico. Sempre que nós vamos comer, é uma oportunidade de nós nutrirmos o nosso corpo. E nós não podemos comer só por comer. Nós temos que nutrir o nosso corpo, entender qual é a função daquele alimento e trazer essa cozinha funcional. Vocês já sabem que eu não sou chefe nenhuma, não é? Por isso que dentro da comunidade nós temos uma chefe, uma verdadeira chefe, tá? A Cami, que traz workshops de culinária saudável todos os meses para as nossas alunas. Então, nós vamos precisar de poucos ingredientes, tá? Eu já tenho aqui a farinha de grão de bico, ok? Farinha de grão de bico, sal marinho, uns temperinhos que eu gosto de colocar, então umas ervinhas, também daria para usar uma cúrcuma em pó, o azeite que vamos usar na frigideira, sal, vamos usar água e depois eu vou deixar-vos algumas opções de recheio que vocês podem usar para combinar com essa panqueca, tá? Porque não precisam de comer a panqueca pura. Então, meninas, farinha de grão de bico, tá? Muitas de vocês se calhar nunca usaram. Nós já compramos esta triturada, mas se tu tens um bom processador em casa, se tens uma bimby em casa, tu podes triturar. Tá? As alunas fazem muito, né? Até a própria farinha de amêndoa, farinha de caju, farinha de sementes de linhaça, farinha de grão de bico, dá para fazer em casa se tu tiveres um bom processador, é só triturar o grão até virar farinha, mas o processador tem que ser bom, tá? Nós aqui não temos bimby, nem um bom processador para triturar grão de bico, então nós já compramos a farinha de grão de bico triturada, ok? Aqui tem 4 colheres de sopa, então vai ser essa medida, tá? É a medida para uma boa panqueca e uma boa dose para uma refeição para uma pessoa, tá? Então tem aqui 4 colheres assim, ó. Assim, estas de sopa, caprichadinhas, tá? Então 4. Eu já medi aqui. 3, bem cheinhas, vem? Dá para pôr até um pouquinho mais rasa. Mas eu depois divido com o Henrique. Tá, até vou pôr menos. Vou dividir com o Henrique, meninas, depois, mas são 4 colheres. 4 colheres assim, destas de sopa. Tá, esta aqui até... Ok? Então, 4 colheres. Vocês vão ver que é bem prática. Depois eu já vou aquecer aqui a frigideira. Vou pôr no mínimo enquanto, mas para ficar quente quando a gente for fazer. Então, 4 colheres de sopa, eu já vou colocar sal marinho, tá? Então, ó, a gente compra assim, sal marinho, um moedor. E dá para comer sal, tá? A gente gosta de sal, tá? É só escolher um sal de qualidade, porque o sal é uma fonte de minerais. Agora, sal refinado, sal fino, isso não entra cá em casa. Agora, um bom sal marinho, tá? Aquele sal integral, puro, grosso, sal grosso, tá? Às vezes este aqui é o sal do Atacama, até vocês podem usar o sal do Atacama, é dos melhores, assim como a flor de sal também é muito boa, ok? Então, flor de sal, aqui eu vou pôr umas ervinhas, tá? Este mix de ervinhas frescas, tem aqui o quê? Manjericão, salsa e alecrim, ok? Vocês podiam também usar uma cúrcuma, que até vai trazer uma cor para a panqueca. Então, eu vou colocar um pouquinho. E agora vamos adicionar a água. Então, esta panqueca não leva ovo. Vocês até podem fazer uma panqueca com ovo e farinha de grão de bico. Mas aqui a ideia é trazer-te uma opção de panqueca que não tem ovo, tá? Então, para variar. E a farinha de grão de bico é uma farinha que nós conseguimos trazer essa consistência de panqueca, tá? Porque se tu fores usar, por exemplo, farinha de aveia ou farinha de aveia até
Mas se tu fores usar uma farinha de amêndoa, então eu quero trazer-te aqui opções até de farinhas mais interessantes. Se tu fores buscar uma farinha de amêndoa com água, não vai dar a consistência de panqueca, ok? Mas a farinha de grão de bico consegue fazer isso. As alunas às vezes fazem de termoço, mas eu nunca experimentei, ok? Então, os temperos, sal, ervinhas e a farinha de grão. E agora nós vamos adicionar água. Ó, eu vou colocar aqui e a água é mais ou menos a olho, ok? Então enchi o copinho, mas vamos usar metade. Então vocês colocam, ó, porque não pode passar, então é mais ou menos a olho até virar, ó. É melhor vocês colocarem pouca água e irem adicionando aos pouquinhos, que é para não passar. Olha, não coloquem muita água, melhor adicionarem aos pouquinhos. Ó, foi nem meio copinho destes que eu usei. Tá? Ó, usei assim, só um pouquinho. Para dar esta consistência assim. Ó, mexem bem. Se vocês colocarem muita água, vai ficar líquida. E depois não vai dar para virar. E é isso, ó, ela deve ficar assim. Tá a consistência de panqueca. Sem precisarmos do ovo. Ligar aqui, vou buscar uma espátula. E bem, meninas, algo bem prático e rápido. Agora vamos aquecer aqui a frigideira. Tá, ó, já tá aqui. É bom que vocês coloquem no fogo assim mais para baixo, não coloquem muito alto para não queimar e fazerem a panqueca assim lenta, sem queimar logo a panqueca, tá? Evitem comer coisas torradas e queimadas, então não torres, não queimes as tuas panquecas, não queimes a tua comida. Essas partes pretas trazem toxinas, tá? E substâncias até cancerígenas. Então, um fio de azeite, outra dica também, não é? Então, várias dicas. Aqui na frigideira, quando vocês vão fazer alguma coisa na frigideira com azeite, não coloquem o azeite e deixem a frigideira aquecer, porque isso vai alterar as propriedades do azeite. Então, deixa aquecer, ó, já está bem quente. E agora sim, eu vou colocar o azeite e vou já colocar a massinha da panqueca. Então, agora vamos virar. Eu acho que vocês podem fazer ou duas, eu acho que vou fazer duas pequenas. Que até dá para fazer as duas na mesma frigideira. Agora não vou ter espaço, espera aí. Então, ó, aqui, vocês podem fazer uma grande, tá? Eu acho que vou fazer duas pequeninas, duas mais pequenas. Ó, e já dá logo para virar. Quando der para virar, vocês viram logo. A panqueca de grão, ela fica boa se ela não ficar muito seca. Ó, eu já virei, tá? Logo que der para virar, vocês já viram. Eu prefiro, pelo menos eu prefiro assim mais úmida, tá? Então eu já vos mostro ali. Ó, vou colocar aqui, até ficou. Fazendo mais pequena, dá para fazer mais alta até. Só um pouquinho. E agora vou fazer uma maior, mas vou... Que cheirinho, saudades. Eu não me lembro a última vez que fizemos uma panqueca de grão de bico. A gente às vezes é meio de fases. Vocês são assim? Houve uma fase que a gente só fazia panqueca de grão de bico. Ó, vocês podem espalhar assim, ó. Espalhar e fazer a forma. Colocar até do tamanho e a espessura que vocês preferirem. Eu prefiro ela assim mais grossinha e que fique úmida no centro. Ó, mas vocês veem, logo que vocês colocam, ela já fica pronta para virar. Então logo que coloca já podes virar. Tá, ó. Deu logo para virar. Esta aqui é uma receita da comunidade, tá? Nós temos lá receitinha de panqueca de grão de bico nos workshops de pequeno almoço. Ó, bem. O fogo está baixo, estou na boca mais pequena e
Eu já vos mostro ali a consistência, mas eu, de novo, prefiro fazê-la assim que ela fique mais úmida e mais grossinha. Uma boa opção até para as crianças. E está pronta. Fizemos duas, dava para fazer uma maior. Então é como vocês preferirem. Tá? Ó. Ó, esta já partiu. Ó, tá aqui a panqueca. Ó, bem, eu gosto de fazer assim mais grossinha e que ela vai ficar ali meia úmida no centro. E fica um cheirinho, meninas. Também tem as especiarias, o fio de azeite, o salzinho. E agora, para completar, eu gosto de quando faço a panqueca de grão, adicionar um pouquinho de outra fonte de proteína. Porque sim, o grão de bico é uma fonte de proteína vegetal, porém a farinha de grão de bico, por dose, ela vai ter, farinha de grão de bico, vai ter mais hidrato e menos proteína do que se nós fôssemos ali consumir o grão de bico inteiro. Tá? Então, para termos a mesma dose de proteína através da farinha de grão de bico que iríamos ter com um grão de bico inteiro, quando vocês cozinham o grão de bico, nós vamos ter que comer mais farinha. Às vezes pode não ser interessante, tá? Mas é bom também para variar as opções de proteína ter aqui uma opção de proteína vegetal. Então dá para fazer uma... és vegana, não consomes ovos. Está aqui uma boa opção de panqueca proteica. Tá? Mas é bom completar um pouquinho com outra proteína. Então, eu trago aqui duas opções que, esta não é proteína, mas também fica bom, que vocês podiam colocar ou pasta de amêndoa ou pasta de caju, também combina, ou tahine. O tahine já vai ter um pouquinho mais de proteína vegetal, as sementes de sésamo, do que uma pasta de pistache ou uma pasta de amêndoa. Então, eu aqui trago esta opção porque fica bom mesmo. Mas a opção de proteína... Aqui uma opção que fica muito bom com a panquequinha, é ricota de búfala, tá? Aí vocês não vão encontrar esta embalagem, não é? Que a gente neste momento está no Brasil, mas em Portugal vocês encontram no Continente. A própria marca Continente tem mozzarella de búfala, ricota de búfala, camembert de búfala, e a ricota é assim um cremezinho de búfala, tá? Leite de búfala, que já é uma proteína menos inflamatória, é um lácteo menos inflamatório, porque a proteína do leite de búfala é mais pequena, a caseína, então nós tendemos a digerir melhor, e é uma combinação que fica muito boa. Ou até uma mozzarella de búfala, tá? Bem, aquela bolinha de mozzarella de búfala fica muito bom com a panqueca de grão de bico. Então é das minhas combinações que eu mais gosto. Quando faço a panqueca de grão de bico, ou a mussarela ou a ricota de búfala. Também podem colocar um presunto, por exemplo, um presunto cru, sem açúcar, tá? Vai ficar bom. E uma vez eu também fiz uma pastinha, então para quem é vegana, não consome lácteos, nem presunto, também fiz uma vez uma pastinha que eu esmaguei uma banana, coloquei um pouquinho de proteína vegetal em pó e fiz assim tipo um cremezinho proteico para completar a proteína na panqueca. Tá? Então nós podíamos fazer... Ó, está no fim. O Henrique gosta muito da ricota, mas dá. Ó, nós podíamos fazer assim, metade. Ou se tu tiveres outra proteína para completar, tu podes pôr só fonte de gordura boa, mas foi o que eu digo, tá? Então, se nós queremos fechar ali uma boa dose de proteína na refeição, só a panqueca pode ser pouco. Mas ó, vou-te deixar aqui duas opções de recheio. Meninas, pasta de pistache, vocês já provaram? Meu Deus, que coisa boa! Pistache também é bom, mas pasta de pistache. Então, ó, eu fiz aqui uma. Então, de novo, tá? Ricota de búfala. Esta marca é para quem está no Brasil, mas ricota de búfala vocês encontram da marca Continente. Acho que nunca vi outra marca. Não sei se o celeiro tem alguma coisa. Então, até dava para pôr um pouquinho mais de ervinhas aqui na opção salgada, que é de ricota. Tá? Eu até só recheei uma. Depois aquela mais pequena nem tem recheio. Mas ó, aqui temos então a panqueca de grão com a ricota de búfala e aqui com pasta de pistacho. Então, esta aqui, muito boa, já sabem, o cupom Sempre Magra, vocês têm desconto na Prozis.
Tá? Então, para substituir a pasta de amendoim, não consumas amendoim, que é bem inflamatório, vai te deixar inchada e com gases. Troca pela pasta de caju, pasta de amêndoa e a pasta de pistache. Meninas, se vocês nunca provaram, têm que provar. Então é isso, está aqui a nossa receita, a nossa panqueca de grão. Então tens aqui uma opção até de pequeno almoço sem ovo, uma opção de panqueca sem ovo, porque não há problema nenhum em comer ovo, tá? Há problema em comer ovo todos os dias. Tá a comer sempre a mesma coisa. Aí vamos enjoar, aí não vamos variar até os nutrientes, os tipos de nutrientes, né? Porque nós temos de ter uma alimentação variada por causa disso, para nós variarmos os nutrientes, variarmos a informação nutricional que estamos a enviar para o nosso corpo e também para não enjoarmos, não é? Então, meninas, eu espero que tenham gostado, façam aí em casa, tá? A panqueca de grão do bico, vocês vão ver. É uma coisa muito, muito, muito boa. Com presunto também fica bom e aquela mozzarella de búfala, ok? Então experimenta a tua panqueca, espero que tenhas gostado e depois voltamos para mais outra receita. E beijinho!